capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Eu vou ministrar parte do capítulo 6 e todo o capítulo 7. E eu quero pensar nesse texto. É um texto que tem a ver com o ministério de um profeta chamado Eliseu. Dentre tantos milagres que Deus fez no ministério deste homem, mas eu quero pensar nesse texto quando essa indagação, ou esse questionamento que surge dentro de nós, quando ouvimos uma promessa de Deus e a nossa mente não consegue alcançar como Deus vai fazer. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nesta noite. Como Deus vai fazer? Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus disse que vai fazer, mas eu não sei como. É esse sentimento de indagação, esse sentimento de questionamento, esse sentimento de impossibilidade, esse sentimento que a nossa mente finita não alcança a mente infinita de Deus, esse sentimento que, como está escrito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Você não faz ideia como vai ser, mas você pode crer que Deus vai fazer. E eu quero ler a partir do versículo 8, que diz assim, a partir do versículo 8 até o versículo 17. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então disse: ide, vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo, pois foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deste jovem para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Você pode sentar. Me dá só um pouquinho de som, querido. Aí, pastor, só um pouquinho de violão. Dá só um pouquinho de som. Veja, irmãos, o texto começa apresentando uma estratégia de guerra. Era um momento de muitas guerras em que Ben-Hadad, rei da Síria, fazia contra Israel. Era uma das nações inimigas dentre tantas. E você percebe que ele cria uma estratégia de armar uma cilada e pegar de surpresa, e não foi só uma ou duas vezes. Era uma emboscada. Essa era a palavra. Mas todas as vezes que ele estudava e criava as estratégias e armava a emboscada contra o rei de Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu. E Eliseu chamava o rei e orientava, aconselhava o rei e esclarecia ao rei, dizia: olha, rei, não passe por tal lugar.
E isso incomodou o rei da Síria. Porque como é que alguém fica sabendo? Como é que eles ficam sabendo do acampamento, da emboscada, da cilada? Porventura não existe algum traidor em nosso meio? Essa é a indagação do rei da Síria, Ben-Hadad. Porque como é que eles ficam sabendo? Só pode existir um traidor. Porque há um informante deles em nosso meio. Alguém aqui está recebendo algum valor, algum benefício. Porque tudo quanto eu planejo e combino com vocês, alguém está indo dizer ao rei de Israel. E ele fica sabendo da nossa trama, ele fica sabendo da nossa emboscada, da nossa cilada. E ele escapa, ele tem escapado, mas ele não tem escapado porque ele seria capaz de escapar. Ele tem escapado porque existe um informante aqui. E aí um dos servos, um dos soldados disse: não, rei, não existe nenhum traidor em nosso meio. Não existe nenhum informante em nosso meio. Não existe ninguém levando informação privilegiada para o rei, para ele escapar das suas ciladas. É que lá tem um profeta chamado Eliseu, que tudo quanto tu arquitetas no teu quarto de dormir, o Deus dele veio e diz para ele. E ele diz ao rei. Então é nesse contexto, é nessa situação que ele agora manda prender Eliseu. E é interessante que Eliseu está em Dotã. Perceba, ele manda carros, cavalos, fortes tropas. E toda aquela cidade, aquela região de Dotã, chega um armamento pesado, chega um exército pesado, para prender Eliseu, para anular Eliseu, para que realmente Eliseu fosse tirado de cena, para que ele pudesse ter êxito contra Israel. E é interessante que quem acorda primeiro, quem enxerga primeiro, quem vê primeiro o exército, é o seu discípulo, é um moço. E olha a reação do moço quando ele percebe o exército, quando ele percebe o cenário, a situação. É um cenário preocupante, é um cenário que ele nunca tinha enfrentado, é um cenário que causa medo, é um cenário de morte, é um cenário de destruição. E esse moço se desespera. A expressão do moço no versículo 15 é: ai meu Senhor, que faremos? O moço não tem saída, não sabe o que fazer, ele está em angústia, ele está em desespero, ele está em aflição. Mas o interessante é a postura de Eliseu. A postura de Eliseu não é uma postura de desespero, não é uma postura de angústia, não é uma postura de medo, não é uma postura de assombro. Apenas ele diz: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja que convicção plena, diante de um cenário em que encontra-se dois homens de Deus, dois servos de Deus, vendo a mesma cena, observando a mesma situação, porém com posturas e reações completamente diferentes uma da outra. Enquanto um se desespera, o outro tem calma. Enquanto um tem medo, o outro tem fé. Enquanto um diz: que faremos? O outro diz: não temas, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja, é a mesma cena, é a mesma luta, é a mesma guerra, é o mesmo problema. Os dois estão no mesmo lugar, enfrentando a mesma dificuldade, porém, ambos têm posturas completamente diferentes. Enquanto um se desespera, o outro está calmo. Enquanto um tem medo, o outro tem fé. Enquanto um traz uma notícia de desespero, o outro acalma o desesperado, dizendo: não temas, porque muito mais são os que estão conosco. Enquanto um olha o exército adversário, o outro olha o exército providenciado do céu, que anda com os filhos de Deus. Por isso que a oração de Eliseu para este moço, veja que aqui é interessante, porque Eliseu faz pelo menos 3 orações aqui. A primeira oração não é pelo exército, ele não pede livramento. É interessante isso. Pessoas que têm convicções de Deus, certezas em Deus, não vive desesperado com os cenários que se apresentam. Ele ora dizendo: Senhor, abra os olhos deste moço. A primeira pessoa que ele não ora pelo exército, ele não ora por si, ele ora por quem não enxerga. E eu quero pregar hoje aqui para quem não enxerga.
A minha oração nesta noite é que Deus abra teus olhos. Porque com certeza, quando Deus abrir os teus olhos para a grandeza dele, teu coração se aquietará. Abra os olhos deste moço. Verso 17. Abra os olhos dele para que ele veja. E veja que o texto diz que o Senhor imediatamente abriu os olhos daquele moço. E ele viu. O que é que ele viu? Perceba aquilo que ele não tinha conseguido ver. Aquilo que ele não tinha conseguido enxergar. E é interessante isso. Tem gente que precisa ver para crer. Eliseu não viu nada, mas creu que ali estava o exército de Deus. Eu não preciso ver para crer que o exército está comigo, porque eu já creio que o exército de Deus está comigo. Mas aquele moço não sabia. Aquele moço conseguiu enxergar o exército adversário. Aquele moço só podia enxergar a adversidade. É interessante quando um coração não é movido por fé, quando um coração não é movido por certezas, quando um coração não tem convicções plenas em Deus. Interessante, todo coração cheio de medo, todo coração cheio de incerteza só vê o visível, mas todo coração cheio de fé só vê invisível. Aleluia. Pergunta para você, mas você vê o visível ou invisível? Corações cheios de medo, de incertezas, de insegurança, de imaturidade espiritual, de infantilidade espiritual, de frieza espiritual, de superficialidade espiritual, de pouca estrutura espiritual, não consegue enxergar o invisível, vive pelo que vê, age pelo que vê, se movimenta pelo que vê, se comporta pelo que vê, reage pelo que vê. Mas homens e mulheres de Deus que não vivem pelo que vê, age pela fé. E a gente, o crente, não vive por vista. Se você for viver por vista, você vai ser um moço desesperado, uma mulher desesperada, angustiado, em tormento. Você não vai dormir bem, você não vai acordar bem, você não vai viver bem, você não vai ter paz, você vai ser dominado, envenenado. Escuta aqui, quem vive por vista toma um copo de veneno emocional todos os dias, mas quem vive pela fé toma leite e come alimento sólido. Aqui está a grande diferença. A postura deste moço é uma postura de alguém que é movido por vista, movido pela notícia. Lembra de Jesus no capítulo 11 do Evangelho de João, quando uma notícia chegou: teu amigo, aquele que tu amas, está morto, aliás, está muito enfermo. Aí disse assim Jesus: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E ele ainda se demora 2 dias, nem tem pressa. Quem crê não tem pressa. Quem crê não é movido por vista. Quem crê, seus sentimentos não são dominados pelo cenário. Quem crê não é acorrentado pela terra, mas é levado pelo céu. É o céu que te guia, é o céu que te move, é o céu que manda na tua agenda, é o céu que manda no teu relógio, é o céu que manda na tua reação, é o céu que manda nos teus movimentos. Ele não é movido pela notícia, não é movido pela notícia, ele espera. Ele apenas diz: diga que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E ainda se demora. E depois diz: Lázaro dormiu. Os discípulos incrédulos também, carnais, diz assim: se Lázaro dormiu, ele está bem. Ele disse: não, Lázaro morreu. E eu dou glórias ao meu Pai porque eu não estava lá, mas agora eu vou para ressuscitá-lo. E quando ele chega lá, vem uma pessoa movida pelo cenário. Marta é a primeira pessoa a se encontrar com ele, diz: se tu estivesses aqui,
meu irmão não teria morrido. Aí ele pensa até que está conversando com uma mulher de fé. Ele diz, teu irmão ressurgirá. Ela diz, eu sei, no último dia. Ele diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra viverá. Depois vem a outra. Ah, Senhor, o mestre chegou e te chama. Ela corre. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, se creres verás a glória de Deus. E ele faz a oração, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aí ele corrige a oração, aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Mas eu disse isso para que eles creiam que eu sou o Filho de Deus. Me coloque onde ele quando enterraram. Tirei a pedra. Para quê? Já cheira mal. Tem gente que vive por vista. Tem gente que está com a ressurreição ali, mas está pensando no cheiro, no defunto, na pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É isso. Essa é a questão das diferenças. As diferenças de comportamento, as diferenças de reação, as diferenças de estrutura e de maturidade espiritual. Ora, quais têm sido tuas reações quando os cenários dificultam na tua vida? Quem é você quando a porta se fecha? Eu não quero saber quem é você quando a porta se abre. Porque quando a porta se abre é fácil dar glória e ter fé. Eu quero saber se você tem fé e dá glória quando a porta se fecha. Eu quero saber se você continua com esse fervor aí dando glória quando o diagnóstico é negativo. Quando o cenário é difícil. Quando o inimigo te cerca por todos os lados. Quando as surpresas são desagradáveis. Você tem essa calmaria de Eliseu de dizer, não tema, menino. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você tem essa calmaria diante da notícia? Diante do cenário? Mas eu não quero pregar sobre isso. Estou só introduzindo. Perceba. Ele tem uma visão, ele agora ora. O garoto abre os olhos e ele vê que o monte estava cheio de cavalos, isso está no versículo 17, de carros de fogo. Dá para entender? Os homens têm cavalos, carros e fortes tropas. O crente tem cavalo e carro de fogo. Aleluia. Tuas armas são poderosas em Deus. Ele agora ora pelo povo, pelo exército adversário, por aquelas tropas que chegaram. No versículo 18 ele faz mais uma oração dizendo, Senhor, fere de cegueira. E feriu de cegueira. E foi ele mesmo que se aproximou destes homens, não o reconheceram. Ele os guiou até Samaria. E no versículo 20 ele faz mais uma oração. Ele agora diz, Senhor, abre os olhos destes homens. Quando eles abrem, eles estão dentro de Samaria, cercados pelo exército de Israel, perdidos. Por que eu li essa introdução? Porque quando eu chegar lá na frente, na postura do rei, vocês vão entender porque o rei quis matar Eliseu. A gente só entende que o rei quis matar Eliseu por conta disso aqui. Porque quando eles caem em Samaria, o rei, na verdade, viu, versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai, posso feri-los? Ou seja, é uma oportunidade muito grande. Mas aí Eliseu não permite, manda dar um banquete e manda dispensar. Então quando a gente pensa nisso, perceba que de alguma maneira passou algum tempo em que a Síria não investiu mais contra Israel. Mas depois de algum tempo, no versículo 24, a Síria, através de um homem chamado Ben-Hadad, decide criar uma outra estratégia de guerra. A estratégia de guerra aqui, primeira, foi eliminada, não prevaleceu, porque Deus trazia os segredos da guerra ao coração do profeta, e o profeta revelava ao rei. Mas ele agora cria uma outra situação, uma outra estrutura. E Ben-Hadad tem a ideia de criar um estilo de guerra chamado sítio. O que é sitiar? Sitiar é cercar,
para que o povo que habita nos muros da cidade de Samaria não pudesse sair e ninguém pudesse entrar. E qual é a estratégia? É que eles consomem toda a comida dentro das cidades, dos muros da cidade. Ora, não existe importação, não existe compra de entrada de alimento, ninguém pode chegar para vender. Então eles vão consumindo e não há um reabastecimento. Isso é uma estratégia de guerra, chamada sítio. Então, como não há um reabastecimento de alimento, o que é que normalmente acontece? O povo se entrega. A tendência é se entregar por conta da fome. Então a guerra, há uma segunda situação, e o texto vai dizer exatamente assim. Veja, a situação é muito grave, porque o texto diz que Ben-Hadad prepara um sítio, houve uma grande fome em Samaria, e olha, eu quero demonstrar para vocês nesses versículos a gravidade da situação. E o meu primeiro ponto é: como Deus pode fazer uma promessa e cumprir tão rápido quando a situação é muito grave? Porque a situação, eu vou mostrar para vocês o tamanho da gravidade da situação. O texto diz que houve uma fome, versículo 25, que eles assediaram a ponto de se vender. Veja, a comida se tornou caríssima, e não era uma comida boa, porque estava se vendendo a cabeça de um jumento. A feira tinha cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. O povo estava comprando comida ruim a preço alto. Uma cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. E o povo estava comendo esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Era essa comida que existia, e mesmo assim em um valor exorbitante, caríssimo, por conta da fome, por conta da gravidade da fome, por conta da falta de reabastecimento de alimento, porque a estratégia era sítio. E aí, para piorar, uma situação acontece que, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor não te acode, de onde eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? Não tem nada. Perguntou-lhe o rei: o que tens? Olha a situação, a que ponto chegou. Essa mulher disse: olha, esta mulher disse: dai-me teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. E olha o que é que uma mãe disse: eu cozi meu próprio filho e nós comemos. Imagina você cozinhar seu próprio filho. Eu quero que vocês entendam a gravidade, a grandeza da fome, do absurdo da situação. Cabeça de jumento vendendo 80 ciclos de prata, estercos de pombas por 5 ciclos de prata. Uma mãe desesperada porque cozinhou seu próprio filho e comeu, e a outra no outro dia o instinto materno falou tão alto que ela escondeu o filho e não teve coragem de matá-lo e comer. Quando o rei escuta isso, o texto vai dizer, versículo 30, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes. E para piorar, o texto diz que quando ele passava pelo muro, o povo olhou e viu. Perceba que ele escondia, só quando ele rasgou, ele esquece, de alguma maneira ele está ali manifestando publicamente uma situação que ele esconde. Ele estava ali de alguma forma tendo uma postura de rei, tentando passar para o povo confiança, firmeza, de alguém que estava valente, confiante na mudança da situação, mas ele trazia ocultamente, e o povo viu, pano de saco por dentro da pele. Então eu quero que você entenda que o rei estava tão desanimado, e tão desfalecido, e tão desesperado, e que isso ele precisava esconder para que o povo não enfraquecesse, para que o povo não se desesperasse. Só que agora o desespero é coletivo, porque todos viram que o próprio rei estava desfalecido, carregando dentro de si panos de saco. E você percebe que o versículo 31, por causa daquele exército que o próprio Eliseu orou, dizendo: Senhor, fere de cegueira, e que levou eles para Samaria, e que o rei quis matá-lo, e Eliseu não permitiu, despediu o povo em paz. Então no versículo 31 diz: disse o rei: assim me faça Deus, o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre os seus ombros. Ele culpa Eliseu, ele quer se vingar em Eliseu, ele quer encontrar um culpado da situação. Mas olha que coisa interessante, Deus revela a Eliseu que o rei estaria indo para matá-lo.
Por isso que Eliseu diz assim para os anciãos. Veja que os anciãos não estão com o rei. Os anciãos deveriam estar com o rei, mas estão com Eliseu. Por quê? Porque o rei, depois que demonstra sua fraqueza, os anciãos correm para quem continua acreditando. Escute, ninguém quer estar perto de uma pessoa que não acredita mais. É necessário andar perto de quem acredita. Na igreja do Senhor tem muita gente que não acredita, mas tem remanescentes que continuam acreditando. E o texto vai dizer assim, é o meu segundo ponto. Imagine, como é que Deus vai fazer para cumprir uma promessa, quando a situação é muito grave? Mas como é que Deus vai cumprir uma promessa, quando o tempo não é possível? A promessa de Deus nasce num cenário em que é muito grave, e num cenário que, humanamente falando, seria necessário anos para se recuperar. Mas a promessa de Deus é que Deus vai resolver a questão econômica de uma nação em 24 horas. Aleluia. Sabe quando Deus decide de hoje para amanhã resolver essa causa tua, da tua. Olha o que diz o texto, verso 1, 7 e 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, irmãos, pense comigo, uma cabeça de jumento, 80 ciclos de prata, esterco de pombas, 5 ciclos de prata. Uma mãe matou seu próprio filho. E uma pessoa está dizendo, nesse cenário de gravidade, nesse cenário de dificuldade, nesse cenário de desespero, nesse cenário econômico de um país quebrado, e alguém está dizendo, amanhã, eu venho aqui pregar para você, dizendo, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á, olha o que ele está dizendo, Deus vai mudar a economia de Samaria dentro de 24 horas. Amanhã, mais ou menos, a estas horas, vai se vender na porta de Samaria um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, irmãos. Se uma cabeça de jumento era 80 ciclos, ele está dizendo, pois vai ter alimento bom com preço barato. Deus vai mudar o alimento e Deus vai mudar o preço, e vai ser em 24 horas. Um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e torres de cevada por 1 ciclo. Pensa comigo, 1 ciclo de prata, quando uma cabeça de jumento era 80 ciclos de prata, quando esterco de pampa era 5 ciclos de prata, ele está dizendo, alqueire de flor de farinha e cevada vai ser 1 ciclo de prata. O verso 2, porque ele profetiza isso para o rei. O capitão cujo rei se apoiava, a guarda pessoal do rei, quando ouviu essas palavras, quando fez a sua razão pensar, pensou na lógica, como pode isso? Como isso vai ser possível? Como em 24 horas? Por isso quer dizer, olha, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderia suceder isso. Você está dizendo mentira, porque isso é impossível. É impossível acontecer o que você está dizendo que vai acontecer em 24 horas. É impossível. Disse o profeta, tu verás com os teus olhos, mas você não vai comer. Terceiro lugar, veja como Deus vai fazer cumprir-se uma promessa quando a situação é muito grave, quando o tempo é escasso para cumprir a promessa, porque normalmente a gente espera tempo para se construir. Mas em terceiro lugar, como Deus vai cumprir uma promessa
quando não existe nenhuma estrutura para cumprir a promessa. A situação é grave, o tempo é curto e não tem estrutura nenhuma para essa promessa se cumprir. Por que não tem estrutura? Porque quem é que Deus vai usar? Se não tem ninguém, se está todo mundo escondido dentro do muro. E aí? E Deus não usa gente escondida dentro do muro. Aleluia. O povo está escondido. O povo está com medo. O povo está recluso. O povo está dentro do muro. Quem Deus vai usar? Se Deus está dizendo amanhã, mais ou menos a estas horas, eu vou mudar a economia de Samaria. Eu vou mudar os preços do alimento. Eu vou mudar o alimento na mesa. Eu vou mudar a realidade. Eu vou mudar a história. Não vai demorar. Eu estou dizendo que em 24 horas eu vou mudar esse cenário. Ele está cercado de inválidos. Ele está cercado de incrédulos. Ele está, de alguma maneira, Deus não enxerga, Deus não vê ninguém que possa usar, que possa guerrear. Sabe, escuta aqui, como é que Deus decide fazer contra um exército uma batalha quando ele não tem quem usar? Mas Deus encontra até em leprosos. Aleluia. Oh glória. Você pode glorificar a Deus, porque Deus vai usar o tempo que você não imagina e quem você não imagina, para fazer se cumprir a promessa que Ele fez. É isso. Ele derrama na mente de 4 leprosos pensamento. Ele toma a cabeça, ele coloca pensamentos. E olha o capítulo 7 e versículo 3. 4 leprosos. Olha o pensamento que Deus derramou na cabeça desses 4 leprosos. Lembre-se que lepra, naquele contexto, eles não viviam na sociedade, eles não habitavam em casas, eles não habitavam com a família, eles não podiam frequentar lugar público. Eles eram completamente isolados dentro de uma própria cidade, só para leprosos. A amizade e o contato era só com outro leproso. E eram pobres, miseráveis, que as pessoas deixavam o alimento em tal lugar para que eles fossem buscar. A própria família deixava o alimento, não tinha contato, era de longe. Deixava a comida, eles iam buscar. Eram miseráveis, abandonados e morrendo aos poucos, sem cura, sem esperança de cura, porque a lepra os matava comendo a carne inteira, até fazê-los desfalecer. Não era só uma dor física, era uma dor emocional, era uma dor familiar, era uma dor mental. Era a dor da solidão, era a dor de morrer aos poucos, era a dor de não poder frequentar nada, era a dor de não poder conviver com pessoas, era a dor de não abraçar nunca mais um filho, era a dor de nunca mais poder abraçar a esposa, era a dor de nunca mais poder ver o pai, de nunca mais poder abraçar o pai, de nunca mais poder beijar uma mãe, era a dor do abandono, era a dor da distância, era a dor do silêncio, era a dor da miséria, era a dor de uma doença que os matava na solidão profunda da vida. Deus coloca, por não ter quem usar, ou seja, não existe estrutura, mas Deus encontra meios e quem usar, até em quem não tem estrutura. É impressionante. É impressionante. Porque de fato, qualquer um de nós poderíamos nos comportar como esse capitão, olhando um cenário como esse, um cenário de que não tem comida, um cenário que o exército não vai sair de lá, o exército só vai sair quando eles se entregarem. Não tem condição do exército de Samaria vencê-los, ou seja, ali não tem escolha, não tem saída, ali é entrega, ali é se entregar.
E como é que Deus está dizendo que dentro de 24 horas iria se vender na porta de Samaria alqueire de flor de farinha e de cevada por um ciclo de prata? É por isso que a reação desse capitão é uma reação de incredulidade, é uma reação de reprovação, é uma reação que ele diz: olha aqui, Eliseu, você está mentindo para o rei, ainda que Deus fizesse janelas nos céus, isso não seria possível. E Eliseu ousadamente diz: pois tu verás com os teus olhos, mas você não vai comer. A profecia é tão segura que até isso se cumpriu. Era melhor que o capitão tivesse ficado calado, porque ele profetizou ainda o que não iria profetizar. Ele não só profetizou que Deus mudaria a economia dentro de 24 horas, mas profetizou que o capitão veria, mas não comeria. E aí Deus coloca, versículo 3, é quando não existe nenhuma estrutura e Deus vai fazer se cumprir a profecia. Estavam na entrada da porta, os quais disseram: olha a conversa de 4 leprosos. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Lógico, se eles ficassem ali sentados, eles iriam morrer de fome. Eles disseram assim: se a gente for na cidade, há fome, e morreremos lá. Se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos ao arraial dos Círios. Se ele nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. A gente vai morrer mesmo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é o Deus que simplesmente coloca o pensamento que Ele quer na cabeça de quem Ele quer. Você crê nisso? Sabe quando muitas vezes eu estou pregando, como agora, ou todas as vezes que eu estou pregando, que enquanto eu estou pregando, eu estou dizendo aqui para mim mesmo: meu Deus, eu sei que não vem de mim, eu sei que isso não é um pensamento meu, não é uma ideia minha, não é uma formação mental minha, não é uma estrutura de saber meu. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui vem de lá, vem do céu, foi feito lá, foi dito lá e foi lançado aqui. Glória! É isso. Porque como é que 4 leprosos iriam pensar nisso? Porque normalmente você não vai enfrentar um exército. O normal de todos é esconder-se, é esperar, é se esquivar, porque ninguém quer cair nas mãos dos sírios. E lembre-se que os sírios matavam normalmente com requinte de crueldade. Esse povo era terríveis. Então não era só uma morte por fome que eles iriam sofrer, mas era muito melhor e muito mais lógico esperar e não se entregar ou não chegar na terra dos inimigos, até porque também eles eram leprosos. Normalmente os soldados já iam matar automaticamente, não iria ter contato com eles, não iria ter compaixão deles, não iria ter compaixão porque eles eram israelitas, não iria ter compaixão porque eram leprosos, não teria compaixão porque era exército inimigo que não tinha temor a Deus nem compaixão de ninguém. Mas o pensamento era de Deus. E eu provo que o pensamento era de Deus e não deles. Porque Deus os fez ir aonde eles não iriam. Às vezes, Deus te ajuda a tomar a decisão que você não tomaria. Aí, aonde você não iria, fazer o que você não faria, porque você está tomado por pensamentos e sentimentos que estão dominando você da parte de Deus, para dirigir você a resposta que Deus vai dar e cumprir as promessas que Ele prometeu. Porque olha o versículo 5. Olha o que Deus fez os sírios ouvir. Eles vão lá, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Versículo 5 e 6.
E tendo chegado à entrada do arraial, não havia lá ninguém. E por que não havia ninguém? Como assim? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. Lembre-se, era 4 leprosos andando. Glória a Deus. 4 leprosos andando. E o ruído de uma marcha de um grande exército chegando no ouvido do povo. E eis que o texto diz que eles disseram: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram suas tendas, deixaram seus cavalos, seus jumentos no arraial e fugiram para salvar sua vida. E interessante que eles entram na tenda, eles comem, eles bebem, eles tomam dali prata, ouro, vestes, e se forem se esconderam. E entraram em outra tenda e dali também tomaram coisas e a esconderam. Mas olha que coisa interessante, irmãos. O Deus que colocou pensamentos na mente desses 4 leprosos foi o Deus também que colocou um sentimento de compaixão pelo povo no coração dos leprosos também. Interessante que quando Deus te abençoa, Deus coloca no teu coração a condição de abençoar quem não te ajudou. É isso que está acontecendo aqui. Porque olha o que é que eles vão dizer. Verso 9 ao verso 11. Então disseram uns para os outros: não fazemos o bem. Este é dia de boas novas. E nós nos calamos. E se esperarmos até a luz de amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Eu fico às vezes pensando que nós somos estes leprosos anunciando as boas novas do Evangelho. E nós não podemos deixar para amanhã. Porque se eles deixassem para amanhã, naquela madrugada, muitos morreriam de fome. E é interessante como Deus, que disse que a cidade iria amanhecer com novos preços, Deus trabalhou de noite. Aleluia. Aleluia. Olha mais o que a gente vai aprender aqui. Veja que o rei, de alguma maneira, ele pensou que era uma estratégia do inimigo. Porque o versículo 12 diz assim: levantou-se o rei de noite e disse a seu servo: agora vos direi o que é que os sírios vos fizeram. Dá para entender? É a mesma coisa, irmãos. Esse homem também não crê. Você percebe que a profecia foi dada para ele. Amanhã, mais ou menos estas horas, o capitão declara sua incredulidade. Eu não sei qual é o pior incrédulo, aquele que declara ou aquele que se guarda. Tem muita gente que se declara incrédulo e tem muito incrédulo que não se declara. A igreja está cheia de incrédulo que não se declara. E às vezes a gente só tem raiva daqueles que se declaram. Porque perceba que ele está dizendo: isso aqui é uma estratégia. Isso aqui é para que a gente abra as portas. Isso aqui é para que a gente vá no acampamento. E eles vão surgir de tudo que é lugar e vão nos capturar, e vão nos sequestrar, e vão tomar a cidade. E aí alguém manda, orienta o rei, aconselha o rei, que deve pelo menos alguns espias irem olhar se de fato é verdade o que os leprosos estão dizendo. E eu termino a mensagem. No verso 16 a 20, que faço questão de ler. Dizendo a vocês: eu não sei como Deus vai fazer. Porque a situação é grave. O tempo é curto. A estrutura não existe. Mas Deus vai fazer. Porque Ele prometeu que vai fazer. Amém? Deus vai fazer. A situação é difícil. Muito difícil.
Quando eu olho para o tempo, é escasso. E quando eu olho para a estrutura, não existe. Mas eu não vou olhar para o tempo. Eu não vou olhar para a gravidade do cenário. Eu também não vou olhar para a estrutura. Eu vou olhar para a palavra. Deus falou. E eu sei que Ele vai cumprir. E eu termino, versículo 16. Diz: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei, interessante, a guarda da porta ao capitão, cujo braço o rei se apoiava. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei dissera a ele, assim se cumpriu. E o que falara o homem de Deus ao rei, amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo a porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso. Segundo essa palavra, disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se incomode. Não se acomode. Não se conforme. Se você é alguém que ainda hoje é movido por puros pensamentos, por puros sentimentos, se os cenários e as notícias, se as guerras e as batalhas mexe com você, lhe tira a paz, lhe tira o sossego, lhe causa tremor, desespero, se você não consegue enxergar o invisível, até porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, e a convicção daquilo que eu espero. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é verdade que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, e Ele recompensa aqueles que creem. Como está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. O crente não vive por vista, o crente vive pela fé. E Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem, versículo 18:8 de Lucas, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé. Como disse os discípulos, quando ele amaldiçoou aquela figueira, e os discípulos disseram: Senhor, tu ontem amaldiçoaste a figueira e ela secou. E ele disse: tudo é possível àquele que crê. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá: este monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Como disse Maria quando o anjo Gabriel, no capítulo 1 de Lucas: mulher, salve agraciada, Deus escolheu você para dar luz ao ventre. Mas como isto pode acontecer se eu sou virgem? Os impossíveis dos homens são possíveis a Deus, porque para as promessas de Deus não existe impossível. Como disse Moisés no capítulo 11, quando o povo murmurou por carne, do livro de Números, porque o povo estava cansado de comer o maná, e Deus disse a Moisés: diga ao povo que o povo vai comer carne, mas nem um dia, nem 2, nem 5, nem 10, mas 30, um mês inteiro o povo vai comer carne, até sair pelos narizes, até não suportar mais comer carne. E Moisés não creu, disse: como isso vai acontecer, Senhor? Vai se matar todos os rebanhos, vai se matar todos os peixes do mar. Oh Moisés, porventura meus irmãos, essa geração precisa urgentemente voltar a crer. Às vezes a gente folheia a Bíblia e é como se Deus não fizesse mais. É como se Deus não fosse mais capaz. Como é difícil
para muitos, crê. Às vezes nós somos o Tomé no meio do povo. Quando os discípulos disseram, nós vimos o mestre, Tomé disse, eu não acredito se eu não tocar, e se eu não ver as feridas. Jesus, quando se revela mais uma vez com as portas trancadas, Jesus disse assim para Tomé, Tomé, vê aqui minhas mãos, toca nas minhas chagas, vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho, seja crente e não incrédulo. E ele dobrou o joelho dizendo, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E Deus disse, porque vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Fique de pé. Amém?